E eu quero, nesta manhã, acrescentar alguma coisa no teu espírito sobre fé. E convido você a deixar sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 4. Deixa ela aberta. E hoje a gente vai falar do tipo de fé que faz uma diferença na nossa vida. Como você já ouviu aqui, né, o segredo da fé, a fé que precisamos ter no momento das tribulações, como foi no desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente precisa ter a fé pautada na nossa identidade como filhos eleitos de Deus pela graça, sabendo que a obra consumada da cruz, né, ela faz parte da nossa base, do nosso fundamento em Cristo, e tudo isso faz parte de uma vida em fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida, e na medida que você e eu vamos tendo os desafios, na medida que você e eu vamos crescendo, vamos aprendendo com o Senhor, os desafios, as situações, as coisas que acontecem vão testando o nosso nível de fé. E na medida que a gente vai vencendo e rompendo com esses níveis que Deus vai estabelecendo por nós, a nós, com as suas provas, né? E entenda você que toda prova que você e eu passamos, ela nunca é para te reprovar, nunca. Ela tem sempre a conotação e o sentido para te aprovar. E na medida que você e eu vamos passando, né, de fase, né, teve um dia desse que eu preguei aqui, lembrei até do videogame, né? A molecada que brinca hoje, aí os pais que brincam com seus filhos, a gente precisa sempre passar de fase. A fé também você precisa passar de fase, para você ir dando voos mais altos diante de Deus na sua caminhada com Ele. E o tipo de fé que faz a diferença é essa fé bíblica, é essa fé que a gente vai estudar hoje. E a gente sabe muito bem que todo ser humano tem um pouco de fé, né? A gente também já ouviu isso aqui, né? Todos nós, né, temos uma fé no nosso coração, mas a fé que faz a diferença faz a gente experimentar milagres extraordinários, numa relação tremenda com Deus, numa relação de fé e de coisas assim muito legais para nos abençoar. Essa fé, ela é gerada então no meu e no seu espírito. Por isso que é importante você alimentar o seu espírito. Quinta-feira a gente estava falando sobre essa necessidade. Você já sabe que você é trino, você tem um espírito, você pode repetir isso comigo: eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Mais uma vez, para você não esquecer: eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Pastor, eu sempre ouvi pregadores dizendo que tudo começa no corpo. Pois é, isso é uma mentira do inferno. As coisas começam no espírito. Você é espírito. Tudo acontece primeiro no seu interior, para que através da ação do seu interior, você possa refletir no seu exterior, que é o seu corpo. E na medida que você alimenta o seu espírito, e você hoje está aqui alimentando o espírito, você hoje está aqui recebendo força, você está hoje recebendo aqui palavras de fé, para que no espírito você possa, a partir do momento que você sair por aquelas portas, 11h30, você saia renovado para enfrentar os embates da vida, para enfrentar o sistema que rege esse mundo, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e você precisa estar no mundo, não sendo parte do mundo, mas no mundo, você sendo uma influência positiva. E para que você e eu sejamos essa influência positiva, o seu espírito, a sua vida, precisa estar cheia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja da Galácia, no capítulo 5, no capítulo 6, ele orienta a igreja a andar no Espírito, porque andando no Espírito, você e eu jamais daremos mole para a alma, e deixaremos a alma manipular com o seu sistema
mundano, com seu sistema que é pernicioso para a nossa vida. Então, a fé bíblica, ela é pautada em Deus e na sua palavra. Você só vai receber essa fé bíblica se você receber todos os dias no seu espírito porções da palavra de Deus. Por isso que é importante todos os dias você se alimentar com a palavra de Deus. E eu fiz um exemplo enquanto estava ministrando na escola de fé na quinta-feira, brinquei com o Luiz e com o Alexandre, e disse que os dois eram lutadores pena do MMA, só que o Luiz, ele foi patrocinado por um grande empresário e teve uma boa refeição durante uma semana inteira, com suplementos, HMB, muita bomba, e uma boa comida saudável para ele continuar sendo um excelente peso-pena. Só que o empresário do diácono Alexandre estava mal, estava sem grana, sem patrocinador, e aí deu uma comida bem caidinha para o Alexandre, deixou o Alexandre com água, na hora de dar o suplemento, pegou o suplemento de péssima qualidade, não deu HMB para o Alexandre, deu nada, e chegou o dia da luta, Alexandre desnutrido e Luiz bem fisicamente. Claro que isso não acontece numa luta de MMA, você sabe disso, Mas imagine você, quem com toda probabilidade ganhou essa luta? Alexandre ou Luiz? Quem? Luiz, é óbvio. Luiz ficou mais de uma semana sendo bem tratado, bem alimentado, bem equipado. Alexandre, tadinho, passando a pão e água, sem nutriente nenhum, ficou brabo para ele, perdeu até alguns quilos, e entrou já na lona, perdeu 5 quilos já, mole, depois que o peso foi estabelecido para a luta, Então, gente, é a mesma coisa no reino espiritual. Se você não alimentar o seu espírito durante a semana, quando você chegar aqui no domingo, tu está assim, quase morrendo. Por quê? Porque não alimentou o espírito. As coisas da vida vão acontecer. Segunda-feira é luta, gente. Ou só eu tenho luta? Só eu? Pois é, segunda-feira eu estou cheio de conta para pagar, não tem dinheiro. Começa por aí. Imagina o nível de estresse. E eu preciso dormir, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar das coisas da igreja, da gestão da igreja, de tudo. As lutas vêm. E se eu não estiver em Cristo, querido, eu empacoto, você empacota. Você não vai conseguir, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Às vezes a gente brinca de ser crente. Não é verdade? Às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, porque ele sabe para onde Deus já estabeleceu o lugar para você e eu estarmos. E aí ele vem com chumbo grosso, ele vem com armamento pesado, ele vem doido para te destruir. E se você e eu não estamos equipados, gente, a gente pode naufragar, a gente pode não virar o ano, a gente pode ser pego de surpresa. Por isso que é importante você não viver a fé mental, a fé no que eu tenho que tocar, no que eu tenho que sentir, no que eu tenho que ouvir. Não, primeiro tem que ter dinheiro na conta para depois fazer. Primeiro não. A fé que vem de Deus é uma fé que você atrai o sobrenatural para a tua vida. Quando Deus disse para Moisés, toca pelas águas e começa a andar, Moisés tinha duas opções, esperar ou tocar, e ele tocou, ele foi, pisou nas águas, e o milagre só aconteceu depois que ele começou a pisar sobre as águas. Nós precisamos entender que muitas das vezes o milagre para acontecer na nossa vida, a gente precisa tomar uma atitude, e a fé mental vai dizer para a gente, não, espera, não faz isso não toma essa atitude não. Mas a fé bíblica,
a fé que vai fazer a diferença, ela crê. Crê em quem? Em Deus. Crê nas suas promessas. E as suas promessas estão estabelecidas na sua palavra. Por isso que é importante você conhecer a palavra minuciosamente. Escondi a tua palavra no meu coração. Coração aí não é o coração físico, não. É o espírito. Escondi a tua palavra no meu coração. Alimentei o meu espírito. Porque o meu espírito alimentado, eu vou andar com ele, eu vou andar na direção de Cristo, eu vou andar guiado por Cristo e não vou ceder a nenhuma pressão, a nenhum estresse, e vou confiar, e vou acreditar. A fé bíblica, ela depende de Deus, e ela obedece a Deus. Eu não espero ter dinheiro sobrando para dizimar, eu dizimo. É a primeira coisa que eu faço quando eu recebo. Ponto. Pastor, e o restante? Está na mão de Deus. Meu salário vem de Deus. Minha saúde vem de Deus. Minhas contas, Deus sabe que eu sei, procuro sempre ser organizado para que elas andem no patamar daquilo que eu recebo como salário. Não quero tentar a Deus fazendo coisas que não está no óbvio de Deus estabelecido pela sua palavra. E aí, gente, eu fazendo isso, eu creio e obedeço, porque eu obedecendo, eu vou estar no princípio, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu obedeço, e a obediência, ela vai sempre convergir para a bênção, para o milagre. Todas as passagens no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que estão associadas à confiança do povo de Israel, à confiança da igreja e à obediência da igreja, redundou em prosperidade sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Israel. A fé bíblica, ela crê, diga, a fé bíblica crê. Então você não está crendo, se crê aí, misericórdia. A fé bíblica crê, acredita, confia e obedece. Isso, essa aí subiu ao trono da graça. A gente precisa ter isso bem claro no nosso coração. Porque com a boca eu confesso, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração é quem? Quem é o seu coração na Bíblia? É o Espírito. Sempre que você estiver lendo na Bíblia, coração está relacionado ao seu verdadeiro ser, ao Espírito. Então, a boca vai falar daquilo que está no seu espírito. Se no teu espírito não tem nada, o que vai sair do coração? Nada. Se não tem verdades no coração, vai sair dúvida do coração, vai sair incredulidade. Você entende? Porque você é o reflexo daquilo que você está alimentando, ou o espírito, ou a alma. Então, minha gente, a fé bíblica, ela aceita as promessas de Deus como verdade, verdade plena. A palavra de Deus não contém as verdades, a palavra de Deus é a verdade. E isso é muito importante para a gente como igreja. Eu não creio em parte da Bíblia, eu creio na Bíblia, na sua totalidade. E isso vai fazer com que eu mostre para o mundo espiritual em quem eu estou crendo, em quem eu estou acreditando. Você está com a Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 4, que eu pedi para você deixar aberto? Versículo 16 ao versículo 22, você pode ler o capítulo 4 todo em casa. Mas olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé,
que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Grife isso aí na sua Bíblia. Creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Sublinha de novo aí na sua Bíblia, se você está com pilô. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, grifa essa palavra também aí, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançara de Sara, não duvidou, grifa duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, grifa e fé de novo, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele quem, gente? Quem havia prometido a Abraão? Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão creu, mesmo sabendo da sua idade avançada, 100 anos. Qual era a promessa de Deus para Abraão? A história dele começa em Gênesis capítulo 12. Ele é o nosso pai na fé. Deus havia prometido através desse homem que morava na Mesopotâmia, que através dele uma geração, uma nação estaria iniciando uma nova jornada. E Abraão creu. Gênesis 12, de 1 a 3, a ordem de Deus para ele foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você imagina bem, Abraão, como você, dentro da sua casa, com o seu carro, com a sua família, com seus bens, com seu emprego, Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já sabe da história desse homem? Se não sabe, eu vou relembrar. Ele obedeceu. Diga: Abraão obedeceu. Este é um grande sucesso para a minha vida. Diga isso aí. Isso é um grande sucesso para a minha vida. A obediência. Abraão obedeceu. E por obedecer, ele foi. E creu. E a Bíblia disse que ele creu, não se enfraqueceu. Se você for ao livro de Gênesis, depois do capítulo 12, a vida de Abraão não foi instantaneamente suprida com as respostas divinas. Não, as coisas demoraram um tempo. E aí eu quero lembrar a vocês que foi Fabinho que pregou aqui sobre o tempo de Deus, chamado Kairos, e o nosso tempo chamado Cronos. Diga para o seu irmão, não esqueça, Kairos e Cronos. O que você escuta aqui é muito importante, você não pode esquecer. E ele falou aqui semana passada, e Deus nunca trabalha conosco pelo Cronos, que é o nosso tempo, de 24 horas que a gente estabelece, da nossa existência. E a gente quer tudo no Cronos, no Cronos, no Cronos. Só que Deus trabalha pelo Kairos. Vindo a plenitude dos tempos, diz Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para estabelecer a nova aliança. Isso aconteceu instantaneamente?
Não, e a promessa foi dada aonde? Gênesis 3,15. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ela não será vitoriosa. A promessa foi dada quando o homem pecou, lá em Gênesis 3,15, minha gente. Só que ela só veio se completar no kairós de Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículo, me falha a memória agora, aonde está escrito que na plenitude dos tempos, no kairós de Deus, Deus trouxe à existência a profecia que estava registrada em Gênesis 3,15. Pastor, então, meu kairós, quando vai acontecer? Fica tranquilo, fala para o seu irmão, fica tranquilo. Deus não tarda nas suas promessas. Diga isso para ele, Deus não tarda nas suas promessas. Agora olhe nos olhos dele e diga assim, ó, Deus não tem saldo devedor com seus filhos. O que atrai o kairós para a nossa vida? Algumas virtudes. Harmonia na nossa vida, no nosso caminhar. Fidelidade, são princípios. Obediência, andar segundo a direção do Espírito. O kairós vai estar sempre concordando com a promessa, que é a palavra escrita de Deus. Pastor, e quando eu não sei a vontade plena, boa, perfeita e agradável do Senhor? Você coloca o seu pedido na mão dele e confia, e ele vai fazer a boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Então, gente, Abraão não enfraqueceu na fé. Não enfraqueça. Continue. Porque quem fez a promessa para você, se um político fez uma promessa para você, com certeza você está frustrado. Não é verdade? Aqui em Bangu, então, eles só aparecem na época da eleição. Está chegando, daqui a pouco, né? O calçadão vai ficar cheio, Shopping Bangu vai ficar cheio, já aparece com um instantinho deles, com aquelas coisas todas, dizendo, vou resolver os problemas de Bangu. Né? Aí passa os 4 anos, pronto. Aí volta de novo. É assim que eles tentam nos prometer as coisas. E nunca faz aquilo que promete. Mas, gente, Jesus é aquele que fez a promessa, Deus é aquele que fez a promessa, e Ele é fiel. Isso você e eu não podemos esquecer. Ele é fiel. Ele não tarda nas suas promessas. E Abraão sabia disso. Por quê, gente? Quanto mais intimidade você e eu temos com Deus, mais a gente vai tendo experiência. Fala experiência. Experiência com Deus é fundamental, gente. Paulo diz, eu aprendi a ter, a ser. Eu aprendi a ter muito dinheiro, a ter pouco dinheiro. Eu aprendi. Experiência. E a experiência vai forjando o nosso caráter. A experiência vai nos dando relacionamento com Deus. Por isso que é importante você ter experiência de impor as mãos sobre o enfermo e ver ele sendo curado. Porque aí você vai ver que a promessa que está escrita na palavra de Deus, quando Deus deu a ordem aos discípulos que somos nós, Ele diz, eis que eu vos dou poder. Fala para o seu irmão, você está cheio de poder. Você sabia disso? Pergunta a ele, você sabia disso? A palavra de Deus não mente. Eis que eu vos dou poder. Poder está contigo. Aí a gente está fraquinho na fé, a gente pega o poder e faz o quê? Não faz nada. Faz nada com poder. Aí a gente começa a reclamar. A gente começa a questionar. A gente começa a dizer, será que Deus não está vendo? Pô, caramba. Só que o problema não está em Deus, o problema está em mim. A minha conexão está muito mal quando eu começo a verbalizar isso.
E Abraão não duvidou. Diga para o seu irmão, você não pode duvidar. A dúvida é fundamental para destruir você. Gente, eu não sou melhor do que você. Isso eu posso te afirmar. Sou igual a você. E eu sempre prego aqui algumas coisas que Deus já fez na minha vida. Comprei um apartamento, não tinha um centavo na minha conta. Estou vendendo ele, se você quer comprar, aqui na Maravilha. Me abençoou durante 21 anos. Sem um centavo na conta. Quem me deu dinheiro? Deus. Porque Ele é o meu Deus que supre as minhas necessidades. Meu primeiro carro eu comprei sem um centavo na minha mão. Cheguei na agência, quem estava lá? Um amigo meu gerente, que tinha sido demitido. Falou, ô Lourenço, era o meu nome de guerra. O que você está fazendo aqui? Ele falou, cara, chegando filho lá em casa, andar com filho sem carro, é o segundo, não tenho mais condições de levar 2 filhos na bike para a igreja, me ajuda aí. Ele falou, cara, tu veio na agência certa, vou arrumar um carro para você. Falei, é mesmo, cara, mas está tudo tão caro. Ele falou, fica tranquilo. Saí da agência com o carro. Ah, pastor, o senhor está tentando a Deus? Não, estou crendo. Eu saí de casa dizendo assim, Deus, eu preciso de um milagre. E quando a gente conversa, gente, Deus não está distante não. Fala para o seu irmão assim, Deus não está distante não. Fala para o teu irmão, Ele mora dentro de você. Fala para o seu irmão, Ele sabe como você está. Ele sabe. Ele sabe as crises que você e eu passamos. Você acha que Abraão não teve crise, gente? A promessa veio para Abraão. E aí, Abraão foi ficando cabeça branca. O tempo foi chegando. 100 anos. Foi o que a gente leu aí, está na sua Bíblia, viu? 100 anos. Como é que é a resistência de alguém com 100 anos? Já não está tão bem quanto tinha 50. Quando tinha 30. É natural. A esposa, 90 anos. E a promessa tinha acontecido? Não. Ah, coitadinho de Abraão. Abraão não se sentia coitadinho. Você não tem que se sentir um coitadinho. Diga, você e eu somos filhos do rei. Eu não sou coitadinho. Fale isso para o seu irmão. Você não é coitadinho. Você é filho do rei. Isso é importante, gente. A gente saber quem nós somos, a nossa identidade. Fabinho falou isso semana passada. Quem é você? Diga, erga suas mãos direitas, eu vou relembrar. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou eleito de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a igreja de Cristo aqui nessa terra. Eu sou a voz de Cristo, embaixador de Cristo. Eu sou, e você também é. E a diferença está se você acredita ou não. Porque se você acreditar, você vai receber aquilo que você está profetizando. Tudo é possível ao que crê. É fé. Eu não estou te dando outra receita. Não tem nada palpável, é fé. E fé, a gente aprendeu já aqui, é certeza. Diga, certeza. Não é dúvida. Certeza de fatos que você e eu não estamos vendo. Abraão acreditou na palavra? Sim. Ela se concretizou no cronos de Abraão? Não. Mas sabia que no kairós de Deus a palavra era rema, revelada, e aconteceria no tempo de Deus.
Portanto, Deus tem um tempo para a tua vida, Deus tem um tempo para a minha vida. Abrevie esse tempo para que os kairos do Pai fluam através de você. Você está entendendo? Tudo começa com a palavra. Você pode dizer isso para o seu irmão? Tudo começa com a palavra. Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Diz assim, ó, no princípio da eternidade, a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pastor, então a terra já existia, estava debaixo das águas? Sim, porque quem habitava na primeira terra eram as hostes angelicais. Era tudo uma mesma grei, por isso que tudo se convergirá para uma única coisa, novos céus e nova terra. E aí do Espírito estava guardando a terra. Por quê? Porque já tinha acontecido uma rebelião, Isaías 14, lá no reino espiritual, e o diabo queria um lugar para ele se apossar, e o Espírito Santo estava cuidando da terra. E aí o que aconteceu? Deus estabeleceu em criar você e eu, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, para glorificar o nome dele através de você. E aí ele começou a profetizar, diga, profecia. Começou a abrir a boca. Haja luz. Concluindo, houve luz. Haja luminares. E houve luminares. Portanto, a vida e a morte, diz o sábio Salomão, está em Provérbios, está no poder da tua palavra. E a tua palavra, ela tem que ser regada com fé. Quando eu disse para Deus, Deus, está chegando o segundo filho, eu preciso de mais espaço para botar mais um berço. Deus sabia da minha necessidade e eu verbalizei. E eu disse para ele, eu preciso. E o que ele fez? Anjos, meu filho está precisando. Dá uma canetada bique aí, ou uma canetada especial aí, e libera grana para esse garoto. Pega do tesouro do céu. Gente, o seu pai é rico. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nosso pai é rico. Uau! Ele não está esbanjando dinheiro não, mas ele é rico, gente. Do Senhor é a terra, Salmo 24, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita é do nosso Pai. Isso é fé. Pastor, então o senhor está com a conta recheada? Estou não, mas eu creio, meu Pai é rico. E Ele supre todas as minhas necessidades. Não só as minhas, as suas também. E a gente precisa crer nisso, minha gente, socorrer, porque o tempo não para. Abraão não duvidou, então fala para o seu irmão, não duvida, rapaz. Para de acreditar no Paulo Guedes, para de acreditar no Bolsonaro, acredita em Deus, eles são instrumentos de Deus aqui nessa terra. Meu economista é Jesus. Teu economista é Jesus. As nossas finanças vêm de Jesus. A nossa saúde vem de Jesus. Tudo vem dele e tudo é para ele. Entenda isso. Você não está mais no reino das trevas, você vive no reino das trevas, mas você e eu estamos no reino da luz, no reino de Deus, e o reino de Deus pela fé é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de prosperidade, é um reino de bondade, é um reino de amor. Você está entendendo onde você está?
Você está em outro nível. Fala isso para o teu irmão. Tu está em outro nível. Ele não ouviu não, diga isso para ele de novo. Tu está em outro nível, cara. Como disse o Bruno Henrique, é outro patamar. Desculpa vocês. Desculpa os vascaínos, os tricolores. É outro patamar. É outro nível. Vamos voltar aqui para a espiritual, né? Eu levei uma gozadinha aqui com os meus vascaínos aqui, né? Quis me tirar um sarro quando eu entrei na igreja hoje. Mas é outro nível, outro patamar. Ele ficou fortalecido na promessa, gente. Erga suas mãos aí. Diga, meu Deus, tem uma promessa para mim. Você pode acreditar nisso? Ele tem uma promessa só com você, cara. E aquele que fez a promessa, diz Hebreus, é fiel. É só você acreditar. E eu acredito, não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio. E essa é a visão que faz com que esse homem tenha nos revelado um tipo de fé extraordinária. Ele não enfraqueceu, não duvidou, não foi incrédulo, mas ficou fortalecido na promessa. Mas quantos inimigos tentaram derrubar Abraão? O tempo, diga o tempo. A idade, diga a idade. As circunstâncias, diga as circunstâncias. Esses três inimigos vão tentar derrubar você também. O tempo, as circunstâncias e a idade. Mas como você e eu precisamos estar firmes, perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, então eu preciso continuar hoje, amanhã, depois, isso, até o fim, cara. Ele venceu esses inimigos. Mas por que Abraão venceu todos esses inimigos? Ele tinha uma promessa. Diga, eu tenho uma promessa. Aquele que fez a promessa é fiel. Diga isso. Abraão tinha uma promessa. E ele não deixou ninguém soprar no seu ouvido com nenhuma voz contrária à promessa de Deus. Quando chegavam para Abraão e diziam alguma coisa, ele dizia, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma marca. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu saí da minha terra. Eu saí da minha parentela. Deus me prometeu e Ele vai cumprir. O tempo batia forte. As circunstâncias, os inimigos. Mas ele continuou, sabendo que ele tinha um Deus fiel. Portanto, quero dizer para você, dúvida, ela joga na lona as promessas de Deus. A incredulidade, aquele que não crê, acaba com aquilo que Deus executa no mundo espiritual, porque tudo começa no espiritual. Você lembra quando o Pete pregou aqui? Eu lembro. Ele disse que o tabernáculo começou aonde? Aonde começou o tabernáculo? O tabernáculo começou no céu. E quando Deus chamou Moisés para ver o tabernáculo, Deus disse para Moisés assim, faça tudo como eu te mostrei, como já era feito no céu. Tudo começa no espiritual para a sua vida. Tudo começa no reino do Espírito. Lembre-se, você é o quê? Espírito.
Tudo começa aí. E diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Uau! E quando Ele traz à existência, mas pastor, eu não estou vendo. Sim, você não está vendo, mas Ele vê. Porque Ele é o alfa e o ômega. A Marine cantou aqui domingo passado, lembra? Início e fim. Não tem eternidade para Ele. Tudo está completo nas mãos de Deus. Por isso diz, se não me falha a memória, acho que é Isaías, se não for me perdoe, ele diz assim, ó, antes que você era informe, Ele já te tinha desenhado. Antes de você existir fisicamente no útero da tua mãe, Ele já tinha você, do jeitinho que você é, na palma da sua mão, escrita toda a sua história, exclusivamente de sucesso, para te abençoar. Por isso que você é único. Olha para o seu irmão da esquerda e da direita aí, parece alguma coisa com você? Parece? Você é único. Você tem uma história única com Deus. E Deus quer que você exercite essa história, execute essa história nessa terra. Então, gente, nada de dúvida. Fala, show dúvida. Show incredulidade. Show uruca. Show gato preto. Se você acredita ainda nessas coisas. Manda embora tudo isso. Porque isso bloqueia o seu milagre. Concluindo, gente. Alimente o seu espírito. Voltando ao exemplo do Luiz, que eu dei quinta-feira, e do diácono Alexandre, que nem está aqui com a gente hoje, né, tadinho? Ele vai ver que eu falei tanto dele hoje, né? Mas estou falando bem, né? Alexandre é gente boa, líder do Ministério de Evangelismo, guerreiro, né, nessa casa aqui. Mas o que aconteceu no exemplo que eu dei entre o Luiz e o Alexandre? Alexandre tinha um empresário mão de vaca, né, que não dava uma vida tranquila para Alexandre treinar. Já o treinador do Luiz, né, visionário, cabra que quer o título, quer o cinturão na mão, está investindo pesado no Luiz. Olha como é que o Luiz está bem, ó. Olha os músculos. Cheio da unção do Espírito Santo. É os músculos da fé, tá? Cheio do poder de Deus. Cheio da autoridade. Quando sobe aqui, ele começa... Os músculos do Luiz estão, ó, bombando. Porque o treinador dele está alimentando ele. E, gente, o seu treinador quer alimentar você também. Ele diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue nunca mais morrerá. Crê tu nisso? O teu treinador está aqui te alimentando, está te dando mocotó hoje, suplemento pesado. Alimente o teu espírito. E lembre-se, esse alimento com o nosso dia a dia, ele vai se desgastando. E o que você precisa fazer de novo? Se alimentar. Não é assim que você faz para o corpo? O teu corpo está aqui transportando a glória de Deus. Você já tomou o café da manhã, ou uma vitamina, ou tomou um suplemento, ou comeu ovos. Eu não sei o que você comeu hoje de manhã, né? Mas você está aqui.
Se você não está em jejum, você comeu alguma coisa. Seu estômago já está começando a roncar. É a vontade do almoço. E você vai alimentar esse corpo. No mínimo você faz 4 vezes isso por dia, durante os dias da semana. No mínimo. Tem gente que é mais guloso, come mais do que 4. Para manter o corpo. Não é diferente com o seu espírito. Portanto, alimente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus, para refutar o império das trevas, gente, ele usou a reserva. Diga, eu preciso, mais uma vez, eu preciso ter na minha botija reserva. Mais uma vez, eu preciso ter na minha botija reserva. Sabe por quê, gente? A volta do Senhor Jesus é como ladrão, inesperada. As 10 eram virgens, Mateus capítulo 24, capítulo 25. As 10 eram crentes. As 10 estavam esperando os noivos. Isso é uma parábola que representa a volta de Jesus. Mas somente 5 foram celebrar bodas com o noivo. Por quê? Todas eram virgens, todas tinham lamparinas, símbolo do Espírito Santo, todas tinham azeite, o Espírito Santo estava neles, mas 5 não tinha reserva. Fala para o teu irmão, você precisa ter reserva. No corpo você tem às vezes muita reserva aí, eu tenho, tá tudo aqui, ó, na barriga. O médico já disse que eu tenho que trabalhar o abdômen. Tem muita reserva aqui, tá quase tudo aqui. Eu estou lutando para tirar, porque tem demais. Mas a reserva é necessária. E sabe por que a gente tem ela estocada aqui, gente? Tem um porquê. Você não tinha comidinha na geladeira, fast food. Você não tinha uma geladeira com leite. Tudo era estocado? Tudo era conquistado. Nem sempre se pegava peixe. Lembra Pedro? Senhor, passou a noite inteira, nada pegamos. Ia para caça, nem sempre pegava nada. Esaú e Jacó foram sair para caçar, só que Jacó deu um beijo no Esaú, né? Você lembra, né? A caça já estava morta lá e a mãe fez o guisado para ele. Mas o outro foi buscar a caça e ficou mais de um dia buscando a caça, porque para caçar tem que ter energia, tem que ter disposição. Por isso que tinha e temos essa sobra aqui. As coisas não eram tão fáceis para a gente ter como temos hoje. Então, minha gente, alimente o seu espírito, tenha estoque espiritual, porque vai chegar momentos na minha e na sua vida que a gente não vai poder abrir a Bíblia. No Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Vai ter dia que você vai pegar um desafio tete a tete, e você vai ter que ter reserva para resistir. Jesus no capítulo 4 estava cheio de reserva. 40 dias ele tinha passado no monte, 40 dias em oração. Quando coisa ruim veio, ele falou: opa, está escrito, cara, está escrito, está escrito, está escrito. Vaza daqui, mané. Comigo tu não pode não. Diga para o seu irmão aí, contigo ele não pode não. Agora você precisa, diga isso para ele, você precisa
está cheio de fé, cheio de óleo de reserva e cheio de Deus. Fique de pé.